neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso se trata de um assunto, de uma advertência de Jesus Cristo dentro do sermão profético do Senhor. E Ele próprio nos traz esta exortação à vigilância. Ouvintes, eu suponho que nem a terça parte da nação judia soube que Jesus Cristo estava sobre a terra quando ele veio na sua primeira vinda. Nós falamos na primeira vinda porque haverá a segunda vinda. Estamos aguardando a sua segunda vinda. Segundo as Escrituras. A mesma Bíblia que prometeu a primeira vinda, promete a segunda. Mas acontece o seguinte, que nem a terça parte da nação judia soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Isto é, nem a terça parte reconheceu. E pelo menos tomou conhecimento que o Messias estava sobre a terra conforme as profecias. Provavelmente eles tomaram conhecimento. Ouviram de algum fanático por ali. Porém, não lhe deram atenção. A Bíblia diz, ele veio aos seus, e os seus não lhe receberam. Agora, a Bíblia não diz que sua vinda seria em secreto, a sua primeira vinda. Porém, a Bíblia está afirmando, e o próprio Jesus Cristo afirma, que o rapto, o arrebatamento da sua noiva, será em secreto. Então, se foi um segredo, quando ele veio, não sendo profetizado, não sendo escrito, não sendo anunciado pelos profetas, como um segredo, e nem a terça parte da nação para a qual ele veio reconheceu, tomou conhecimento, quanto mais será o arrebatamento, o rapto, uma vez que ele próprio diz que será numa hora
no momento em que ninguém pensa, será como ladrão de noite. Que paradoxo, o mercado fechou, o rei está voltando, o avião ficou sem piloto e todo mundo alarmado com o rapto, com o arrebatamento. Isto é uma cegueira espiritual. O arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo será, de fato, um rapto. Algum dia dirão, eu cria que íamos ter um rapto. Há muitos que creem que vamos ter um rapto. Creem e pregam o arrebatamento. Mas eles dirão tarde demais. Agora vemos todos estes juízos sobre a terra. E onde está a vinda do Senhor? Onde está o rapto? Mas então lhe será dito, já sucedeu e não souberam. Será como um ladrão de noite? Será como Romeu e Julieta? História, romance, conhecido por muita gente. Aquele personagem veio, pôs uma escada à janela e tirou sua noiva de noite, numa hora que nem seus próprios pais podia esperar. Assim é como sucederá. Se irão no rapto, no arrebatamento. Rapto é porque será escondido do mundo. O mundo não verá. Mas, ouvinte, pare um pouquinho. O mundo está vendo esta mensagem? Eles ouvem, na verdade, falar de um profeta e dizem, isto é um falso, é um fanático. Esta mensagem, isto é uma coisa louca que surgiu por aí dentre as demais. Eles consideram assim como as demais. Porque de fato o mundo está cheio de coisa louca, especialmente aquela que se baseia em sabedoria. Porque Paulo disse assim, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Agora, este sábio diz que essas coisas pequenas é que são loucas, porque não tem currículo. Mas Paulo chamou as coisas sábias de loucas. Isto é, ele diz que Deus considera-as como loucas. Então você está analisando a Bíblia, você vai constatar que isto está profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo, que será um rapto. Ninguém sabe o dia nem a hora. Aliás, o dia e a hora é um segredo que está dentro dos 7 trovões de Apocalipse 10. Quando João ia escrever, não lhe foi permitido escrever. Agora, o profeta desta era mostra o que não foi permitido a João escrever. É aquilo que Jesus disse em São Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este é um segredo tão tremendo que quando João foi escrever, Jesus não lhe permitiu escrever. Porque então não seria um rapto. E Satanás poderia mistificar, burlar, imitar isto. Mas houve silêncio absoluto. E quando você quer fazer uma coisa dirigida por Deus, diz o profeta de Deus, não se ponha a falar sobre aquilo. Quando você quer fazer uma coisa muito importante, especialmente para o seu progresso espiritual, a sua vida de oração, sua vida de jejum,
e de vitórias espirituais, você não deve proclamar isso. Isto deve ser um segredo, porque fica tudo perdido. Logo você tem imitadores, e você estará tocando uma trombeta que você não deve tocar. Mas vamos ao fato importante e interessante, que o mundo não perceberá. E muitos, a maioria dos cristãos assim chamados, ficarão aí pregando a vinda de Cristo, o arrebatamento, fazendo gravações dramatizadas e outras coisas acerca do arrebatamento, quando a esse tempo a noiva nem estará aqui mais na terra. A Bíblia diz que serão mudados em menos tempo que o abrir de olhos. Tudo será terminado assim de repente. Tal pessoa desapareceu. Tais pessoas desapareceram. Ora, eu imagino que diariamente desaparecem em todo o mundo como que 500 pessoas. Não se sabe nada deles. Simplesmente desaparecem. Agora, não serão muitos os que subirão no rapto. Mas para que sabermos disso? É para abalizarmos a nossa fé, para medirmos a nossa fé, para assim termos uma sacudida e pensarmos que tipo de fé nós temos recebido, uma vez que a fé vem pelo ouvir. Então devemos, mais do que depressa, analisar a qualidade da nossa fé. E saberemos então a qualidade de coisa que estamos ouvindo acerca de Deus. Porque é uma fé especial. Você pode ter fé, alcançar fé para curar os enfermos, para receber curas, para fazer obras para Deus, para construir, para edificar, como nos dias de Noé. Você pode ter fé para fazer muita coisa em nome de Deus, e até transpor montanhas, expulsar demônios e fazer maravilhas. Mas não estamos falando dessa fé, que pode ser imitada, que pode ser igualada por pessoas que não se afastam da iniquidade. Estamos falando de uma fé que te separa de todo o sistema religioso do mundo e te introduz exclusivamente em Cristo pela sua palavra. Estamos falando de uma fé numa palavra que tem Espírito e Espírito Santo, porque isto é obra do Espírito Santo, dar vida à palavra. E se esta palavra entra em você com vida do Espírito Santo, então você tem a palavra viva, você tem a vida de Cristo, você tem a fé do Senhor Jesus Cristo. É uma fé diferente das demais. É fé para enfrentar a dor como um cordeiro. A Bíblia diz que ele caminhou como ovelha muda para o matador, sofrendo dores terríveis. Por qualquer coisinha, nós queremos fazer as pessoas se ocuparem conosco e terem misericórdia de nós. E ali ele não tinha ninguém por si. Os seus não podiam fazer nada por ele. E quando nós tivermos uma fé desta natureza, que parecendo tudo estar em contradição e que Deus não está nos ouvindo,
E quanto mais fiéis nós formos a Deus, mais difíceis as coisas se tornarem para nós. Então aí nós podemos dizer que temos uma fé para o arrebatamento. A fé dos heróis do passado foi uma fé diferente. Quando eles viam seus companheiros torrando, virando torresmo no fogo, sangrando, sendo comidos pelos leões, e seu sangue derramando nas arenas, eles aumentavam a fé, eles se encorajavam com aquilo, eles tinham mais disposição também de entrarem na arena. Então era uma coisa diferente desta que vive em uma fila de oração, recebendo água e mais superstições dali, misturada com o evangelho, e estas coisas todas, sob dinheiro. Ô povo de Deus, para se conseguir as coisas de Deus, não se necessita se escravizar, não se necessita de meios supersticiosos, de contatos humanos, de pôr a mão sobre o rádio, de beber água benzida, ou de qualquer outra coisa, ou de 7 dias, ou disso, aquilo, outro. Você quer ver um tipo de fé que nós precisamos? Ela está na Bíblia. O centurião disse para Jesus: basta o Senhor dizer uma palavra, e o meu servo será curado. Oh, que grande fé! Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho, como esta qualidade de fé é que estará no coração da noiva eleita, que por mais que ele tardar, por mais que parecer que ele esqueceu de sua promessa, mais ela o amará, mais ela sentirá saudade dele, mas ela sentirá desejo do momento da aparição dele, mas ela se desprenderá do mundo e se agarrará em sua palavra. Este é o tipo de fé que nós estamos falando. E é desta gente que Deus está velando. É que Deus tem os seus olhos sobre esta gente. Bom, ouvintes, eu creio que o que já meditamos já tem sido o suficiente para todos analisarem que tipo de fé possui e que se espera de Deus e que estará no arrebatamento. Pense um pouquinho nisso. O arrebatamento deve ser o assunto mais importante para quem tem fé. Porque Deus não tem outro passo. Não haverá reavivamentos nesta terra. Mas, não. Haverão reuniões públicas, movimentos, mas não avivamentos. Não reavivamentos. Não haverá nada disto mais. O próximo passo de Deus é fazer calar esta voz cansada, fazendo-a desaparecer. O próximo passo de Deus é tirar esta mãe de família, cuja fé é escarnecida dentro desta casa. O próximo passo de Deus é tirar esse pai de família, cuja fé é ridicularizada, é zombada, é afrontada pelos seus próprios familiares. Esse é o próximo passo de Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus.
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor vos abençoe com a sua santa palavra, que o Espírito Santo possa esclarecer isto melhor para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém.